Shalom, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais um estudo de célula na série Vida Cristã. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na vida do cristão, que nos dá autoridade, que nos enche de poder, que é ter uma vida de oração e jejum. O contexto de hoje que nós estamos vivendo pode ser o cenário de um grande avivamento para a nossa nação. Você sabia disso? Tudo que nós estamos passando. Jesus disse que Ele é a luz do mundo e nós somos essa luz dele na escuridão desse mundo. Então nós podemos estar brilhando como a luz dele em todos os lugares, na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer lugar, porque nós somos a luz do mundo. Quando Zacarias servia no templo, um anjo apareceu para dizer para ele: as tuas orações foram ouvidas. E isso aconteceu depois de em torno de 500 anos de silêncio de Deus. Aparece esse anjo para falar para Zacarias exatamente isso, que as orações dele foram ouvidas, porque por intermédio dele, Deus estava suscitando João Batista, que seria aquele que prepararia o caminho. E você tem preparado o caminho do Messias? Porque hoje nós somos essas pessoas com a responsabilidade de preparar o caminho do Messias. E eu quero agora fechar essa caixinha que eu estou aparecendo e falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos e Joel 2:28. Então nós temos uma promessa que se encontra em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Essa foi uma promessa dada em Joel 2:28. E essa promessa ela se cumpriu em Atos 2:4, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eu quero te dizer que essa promessa ela já foi cumprida. E tudo aquilo que já foi cumprido está disponível também para nós. Nós hoje podemos ser essas pessoas cheias do Espírito Santo e começar a falar em línguas conforme o Espírito Santo concede, para que nós estejamos falando, operando do mesmo modo que aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus operaram no passado, porque a promessa não era só para eles. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver o versículo que diz que a promessa é para todos os que estão longe, para todos nós. Então essa promessa é para que a igreja de Jesus, que somos eu e você, estejamos nos apropriando dela para seguir em frente, para cumprir o ID de Jesus, a grande comissão, seja para nações, seja no nível pessoal, mas nós precisamos cumprir essa grande comissão. Podemos quebrar toda e qualquer fortaleza diabólica em nossas vidas, nas nossas famílias, nas igrejas e até mesmo cidades e nações. Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso sobre o poder da oração e jejum. Você sabia que Deus libera uma autoridade especial sobre nós quando vários irmãos se reúnem conjuntamente em seu nome para jejuar e orar? Deus libera algo do sobrenatural dele na nossa direção, porque nós lemos ainda há pouco que aqueles discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém, esperando pela promessa. Quando nós nos reunimos, seja na célula, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, com um propósito celestial, Deus libera do poder dele. E principalmente quando nós oramos, porque a oração é a nossa comunicação com Deus. A oração é o nosso tempo de relacionamento com Deus mais intensivo. É o momento que nós estamos ali, colocando diante dele as nossas petições, as nossas dores, os nossos clamores, apresentando a ele todas as nossas necessidades. Mude a história através do jejum e da oração corporativa, que
é essa oração e jejum quando mais de uma pessoa estão envolvidos. E também precisamos fazer isso a nível pessoal. E uma coisa acontecerá mediante a nossa obediência: seremos agentes ativos na transformação do destino das pessoas, seja qual for o lugar que estejamos. Nós temos essa responsabilidade em Cristo de mudar a história, de transformar o destino das nossas igrejas, das nossas cidades e das nações. Essa é a visão de Jesus e é a comissão do Pai para cada um de nós. A única maneira que presumidamente podemos mudar a história é orar e jejuar para Deus revelar a sua glória para as nações. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus fale em nosso íntimo e nos venha direcionar nas orações e intercessões, porque a oração, a intercessão, o jejum move o coração de Deus na direção dos que estão necessitando, na direção da nossa casa, da nossa família. Nós temos essa autoridade como igreja. E chegou esse tempo de nós pararmos e avaliarmos aquilo que nós temos feito com a nossa vida, com o nosso evangelho, com a nossa caminhada cristã, porque nós não fomos feitos para ser frequentadores apenas de igreja. Existe uma parcela de cada um de nós e que Deus espera de cada um de nós, de nos levantarmos, assim como Ele falou em Mateus 16, 18 e 19 para Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele também fala para cada um de nós que nós temos essa responsabilidade de edificar a igreja dele e de resistirmos ao diabo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nesse cenário de trevas que temos vivido, nós precisamos entender a autoridade que temos para liberar a verdade do reino, a verdade da palavra de Deus aqui nessa terra, para o seu amigo da faculdade, para o seu amigo da escola, para o seu amigo do seu trabalho. Porque você não é uma vítima do destino, você não é uma vítima do acaso, você está respirando porque Deus tem um propósito para a sua vida. Pare de ficar esperando você morrer para ir para o céu e entenda que você é um embaixador, uma embaixatriz de Deus aqui nessa terra. Você tem a responsabilidade de trazer o céu para essa terra. Em 2 Coríntios 5:20 fala que somos embaixadores. O embaixador é uma pessoa enviada para uma nação distante, na qual ele ou ela representa a nação que o enviou. E você pode ter um passaporte de nacionalidade brasileira, americana, argentina, seja qual for, mas na realidade você é um cidadão, uma cidadã do reino dos céus. Então pare de esperar um avivamento e entenda que você é um avivalista, que você é esse avivalista de Deus, e é a partir de você que cidades irão mudar, que nações irão mudar, que pessoas irão mudar, porque você precisa desenvolver o seu papel como cristão nessa terra, cumprir a grande comissão de Jesus, o id dele. Mas primeiro você precisa amarrar o homem forte. A palavra de Deus diz isso, que nós precisamos amarrar o homem forte, que nós precisamos nos posicionar, porque existe uma guerra, uma batalha espiritual. Você não está sozinho. Existe um mundo espiritual se movimentando a favor de você, que são os anjos do Senhor, e também contra você, contra a nossa nação, contra o bem-estar de toda a humanidade. E por isso nós precisamos amarrar o homem forte, porque foi Jesus quem nos ensinou que antes de entrar na casa do valente, nós temos que amarrar o valente, aquele que se levanta contra nós, que é o diabo e os demônios que estão com ele. Então, nós vamos usar o nome de Jesus, repreendendo, anulando, neutralizando toda a ação das trevas. Nós vamos lançar mão de uma arma especial, que é a palavra de Deus na nossa vida. Precisamos rogar ao Senhor da Seara que nos conceda graça
para evangelizarmos e trazermos mediante o nosso ministrar excepcionais sinais, maravilhas para confirmar a pregação da sua poderosa palavra, porque nós não podemos mais viver um evangelho sem poder, um evangelho sem sinais, um evangelho sem milagres, mas para isso nós precisamos nos consagrar a Deus, nós precisamos ter uma vida de oração e jejum e nos cobrir com o sangue de Jesus. Em Isaías 53 fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi levantado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, formosura alguma. Olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a palavra do Senhor já nos respaldou para vivermos um evangelho sobrenatural, para termos essa vida excepcional de sinais, maravilhas, de milagres. Então, quando você ver alguém com dor de cabeça, ore por essa pessoa que está com câncer, que está com uma doença terminal. Não se intimide, porque você é luz nesse mundo, você é luz nessa terra. Não fique achando que você não tem função. Use a palavra de Deus, use aquilo que Deus já te entregou. Não existe outro caminho pelo qual possamos ter vitória. E a oração é algo que todos nós fomos comissionados para realizar de maneira efetiva, seja individual ou corporativamente, no meio do coletivo, na igreja. Todos nós fomos chamados para uma grande comissão, para uma grande obra. E a realidade da revelação, ela é verdade em qualquer nível, não importa quem você seja, não importa o que você está fazendo, não importa, você foi chamado para realizar algo grandioso da parte do Senhor. Você não foi chamado para sentar apenas em um banco da igreja. Você foi chamado para fazer algo grandioso para o Senhor aqui nessa terra. Por isso que você ainda está vivo. E a revelação vem quando oramos, jejuamos, e quando a palavra do Senhor é falada em nosso coração e sua revelação se torna realidade para nós, em todas as formas e níveis do nosso ser. Então essa revelação vem para a nossa vida quando nós estamos também realizando essa disciplina espiritual de orar e de jejuar. Porque que tipo de crente você é? Que só vai para o culto, faz uma oração lá e não faz mais nada? Precisamos ter uma vida de oração em casa, precisamos ter uma vida de oração em todo lugar, porque lá em Tessalonicenses fala: orai sem cessar. E Jesus nos ensinou que existe casta que só sai com jejum e com oração. Por isso nós precisamos jejuar também. Jesus quer derramar água sobre o sedento. A igreja tem que dar água para os que estão morrendo de sede. Então você é esse poço que Deus quer derramar. Você é esse vaso cheio de óleo que Deus quer derramar. Certa vez o profeta chegou na casa de uma mulher viúva e ela não tinha quase nada. E a única coisa que ela tinha para comer, ele pediu. E aí ele ordenou que ela pegasse várias vasilhas vazias, secas, para que ele orasse e aquelas vasilhas iriam se encher de óleo. E eu quero te dizer que essas vasilhas secas são as pessoas que estão à tua volta, na tua escola, na universidade, no teu trabalho, dentro do ônibus, nos lugares onde você passa. Essas pessoas são essas vasilhas secas, vazias, que Deus quer derramar o óleo, e Deus quer usar você para encher essas vidas com o óleo novo da presença dele, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti,
E ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E isso está em Isaías 61. Isaías 11 também fala que Deus, ele te deu o espírito de fortaleza para que você fizesse todas essas coisas. Então você já tem todas as ferramentas de Deus para que você seja um cristão efetivo, cheio dos milagres de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da maravilha de Deus, do poder de Deus, operando sinais, milagres, maravilhas, prodígios, porque todos os dons ele também já nos deu, ele já nos deu os dons e ele fala na palavra dele que nós precisamos orar pedindo pelos melhores dons. Lá em 1 Coríntios 12, 13, 14, você vai ler e você vai ver que tudo ele já nos deu para que pudéssemos realizar o chamado dele para as nossas vidas. Então a minha oração é que você se levante, que você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele já te chamou, ele já te selou com o Espírito Santo dele, ele já te convocou para realizar o propósito dele nessa terra, para ser luz no mundo, para ser um anunciador das boas novas, para ser um cristão efetivo no reino de Deus e não apenas aquele que está sentado num banco de igreja e que não faz nada para o reino de Deus. Deus te chamou para ganhar a tua família e todos aqueles que estão à tua volta, e ele já te capacitou. Falta você fazer a sua parte, se esforçar, ler a palavra, orar, jejuar, ter bom ânimo e cumprir o teu chamado, porque todos nós fomos chamados. Quando Deus diz que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, não é porque ele selecionou apenas alguns, mas porque nós é que não estamos fazendo a nossa parte. Em Josué 1:8 ele fala que é para Josué se esforçar, ter bom ânimo, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aí você pode até estar falando, mas eu estou me esforçando para ficar de pé, para não cair, para não pecar. Se esforce mais ainda, porque o justo, a palavra de Deus diz, aquele que é justo, seja mais santo ainda. Aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é justo, ande com mais justiça, porque o sujo vai se sujar mais ainda. E você não foi chamado para ser sujo, mas para ser santo, para ser santa, para ser cada vez mais limpo, porque a palavra de Deus diz que é de fé e de glória em glória que nós vamos crescendo até nos tornarmos a estatura de varão perfeito, como Jesus Cristo. Jesus, que era Jesus, ele precisou ter uma vida de oração e jejum. E como é que você, que se diz crente, quer ter uma vida de oba-oba? Você que é cristão, que é crente, precisa ter uma vida de santidade, uma vida de poder, uma vida de vitória, uma vida que evidencia que você é um filho de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por todas as bênçãos que ele já tem derramado sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja te abençoando, te guardando, e que essa palavra tenha sido de poderosa revelação na tua vida. Shalom, que Deus te abençoe.